Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar na lição de número 7 da classe dos jovens nesse quarto trimestre de 2021 da Escola Bíblica Dominical. O meu pedido a você é que curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e use esse material da maneira que você achar melhor, porque é um material que a gente disponibiliza gratuitamente e você pode baixá-lo no YouTube, tá? Lição de número 7, como dissemos, o aparecimento do anticristo, tá? Nessa importante lição dos jovens. E aí a gente tem aqui o tópico que eu considero mais importante, que é esse slide em que eu coloco a estrutura inteira da lição para que você tenha um mapa mental de tudo aquilo que o comentarista vai tratar durante a apresentação do conteúdo. Então você sabe qual é o ponto de partida e você sabe até onde ele irá expandir o seu pensamento. Isso é metodologia, porque acelera o seu processo de assimilação do conteúdo, de modo que, ao abordar a lição, você sabe exatamente os pontos pelos quais você vai passar, e assim você tem um processo de aprender, né, o conteúdo de forma mais rápida. Se você aplicar esse método a todo o estudo que você faz, seja da escola dominical, seja o estudo de um texto bíblico, por exemplo, você vai crescer muito, porque você consegue medir a sua evolução. Então, o meu pedido para você é: pausa aqui esse vídeo e faz uma leitura aqui desse slide, entendendo cada tópico e os subtópicos dessa lição. E aí, em seguida, você faz a leitura da introdução e aí você continua como a gente vai fazer agora, tá bom? E aí a gente vai para o texto do dia que diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora, 1 João 2:18. E a síntese diz o seguinte: com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. E o texto bíblico está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Você pausa aqui o vídeo novamente, faz a leitura na sua Bíblia. Por quê? Aí você faz as suas anotações. Quando você não estiver estudando esse assunto da escola dominical e se deparar com esse texto em outra ocasião, você já tem algum subsídio ali para poder dar suporte à mensagem que você vai estudar e posteriormente pregar, ensinar. Vai ser útil para você nesse sentido, tá bom? A gente tem o tópico 1 que diz o seguinte: quem é o anticristo? E aí o ponto 1, a encarnação do mal, que a gente tem a parte que eu selecionei, que diz o seguinte: o termo anticristo só aparece nas cartas de João, 1 João 2:18 ao 22, 4:3, desculpa, e 2 João 7. É importante ressaltar que, segundo Tim LaWere, o termo anticristo pode ser aplicado tanto ao indivíduo como ao sistema que ele representa, tá? Então, é muito importante a gente entender que o espírito do anticristo está presente desde os primórdios do Novo Testamento, tá? Sempre presente. E de várias formas se apresentando, se personificando em figuras como Herodes, como Nero, por exemplo, e em tantos outros ao longo da história, e se apossando de sistemas políticos pelo mundo afora, de ideologias. Então, todo esse sistema que é contrário à vontade de Deus, ele pode ser inserido dentro da categoria daquilo que nós chamamos de anticristo. E o que a Bíblia apresenta no Novo Testamento é que o ponto final será, o ponto culminante, será a personificação desse anticristo em uma pessoa. Só que a gente precisa tomar sempre muito cuidado para não detalhar demais essas coisas fora daquilo que a Escritura nos fornece.
Muita gente já se aventurou por esse caminho e já declararam pessoas na história que eles disseram que era o anticristo, né? Muitos teólogos fizeram isso daí, apontaram gente importante da política, líderes religiosos ao longo da história, falaram, não, fulano é o anticristo, 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 nada aconteceu. Então a gente não pode ultrapassar os limites que a Bíblia nos apresenta, porque se Deus quisesse colocar as implicações daquilo que a gente aprende no texto bíblico, ele teria colocado. A gente não precisaria tá recorrendo a essas coisas. Se ele não colocou, a gente não tem por que ficar com uma especulação sem fim, porque isso traz prejuízos para nós também e até um certo descrédito pelo mundo afora, tá? Então, muito cuidado com esse tema, e aqui é um momento propício para falar isso. Ponto 2 diz o seguinte: um homem que tentará usurpar o lugar de Deus, tá? Um homem que tentará usurpar o lugar de Deus. E aí a gente tem como trecho importante, eu coloquei o seguinte: o anticristo cuja vinda é sob a eficácia de Satanás, segundo Tessalonicenses 2:9. Então, Satanás é aquele que já tentou, né? Ser igual a Deus. É isso que a gente depreende dos textos bíblicos que fazem referência ou inferência a ele. E o anticristo vem na eficácia dele. Portanto, vem com o mesmo sentido de tomar lugar daquilo que deveria glorificar a Deus, porque o lugar de Deus propriamente dito ninguém toma. E aí, no terceiro ponto, um homem que enganará os que habitam na terra, tá? Anticristo será um homem de sucesso, carismático, loquaz, que cooptará todos os que habitam na terra. Então aqui está mais um ponto que a gente tem para fazer especulações, mas sem avançar demais. Por quê? Traz prejuízo. A gente não sabe quem será esse personagem, como será isso de forma concreta. Então a gente pode imaginar que seja uma pessoa influente, um líder religioso, um político que representará a todos tomando a liderança das principais entidades humanas, como a ONU, e como outras instituições, por exemplo, representativas do mundo inteiro. Mas a gente não sabe. Algumas pessoas especulam, ele já está vivo, ele já é um líder, ele é um judeu, por isso os judeus vão aceitar. Mas não sabemos as implicações, e aí a gente só consegue imaginar, mas sempre com muito cuidado para não especificar demais e acabar caindo em heresia. Heresia, porque se a gente pega a palavra de Deus e começa a dissecar demais os assuntos e colocar coisas que ela não diz, a gente está cometendo heresia também. É certo que o homem iníquo vem, mas como isso se dará? Da onde ele parte? O que vai acontecer? A gente não sabe. A gente sabe que a palavra de Deus vai se cumprir. No tópico 2, a trindade satânica, tá? Lembrando aqui que o meu propósito não é dar uma lição desenvolvida, tá? Não é pormenorizar esse assunto para você, mas apenas levantar os destaques para você ter uma assertividade no seu estudo, ou seja, colocando as partes mais importantes da lição em relevo, eu ajudo você a pensar naquilo que é primordial da lição. E aí as questões secundárias você vai trazendo aos poucos. É um assunto que você não vai aprender numa lição só, de modo algum. Você não vai entrar na aula da escola dominical para aprender esse assunto e depois de 70 minutos vai sair de lá dominando todos os textos e todas as especulações sobre quem é o anticristo e como ele atuará. De forma alguma. O que você vai captar ali é muito pouco. E aí, o meu desejo é que esse pouco que você vai captar seja a parte essencial da lição, de maneira que a partir daquilo, nos seus próximos estudos, na próxima vez que você debruçar sobre o assunto, você tenha um ponto de partida seguro. Porque tem gente que vai na escola dominical, passa pelo assunto, saiu de lá, não sabe mais nada. Não sabe mais nada. Por quê? Porque não pegou nenhuma parte em específico. Quis pegar o todo,
acabou ficando sem nada. Então tem que aprender também a tirar aquilo que é essencial, guardar para poder reconstruir o assunto no momento posterior. Então, o ponto 1, o dragão, parte que eu selecionei. Nas escrituras sagradas, a palavra dragão é sempre utilizada como uma referência ao diabo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 2. Ponto seguinte, anticristo. Segundo a enciclopédia popular de profecia bíblica, o anticristo aparece nas escrituras sagradas com vários títulos, tá? O homem do pecado, filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2 e 3, o iníquo, segundo Tessalonicenses 2 e 8, um pequeno chifre, Daniel 7 e 8, o príncipe que há de vir, Daniel 9 e 26, e o rei que fará conforme a sua vontade, Daniel 11 e 36, tudo isso passivo de interpretações, tá bom? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, mas é importante aqui, nesse caso, guardar essas referências. Então, se eu pudesse falar para você assim, se você me perguntasse qual parte da lição eu preciso guardar para posteriormente eu prolongar esse assunto ou desenvolver melhor esse tema. É isso aqui, essas referências bíblicas que falam sobre esse anticristo. Guardou essa parte aqui, o ponto 2, tópico 2, você consegue posteriormente ter uma base para reconstruir o assunto. E o terceiro, o falso profeta. Ele será símbolo do poder religioso e porta-voz do anticristo. No livro do Apocalipse é identificado como a besta que subiu da terra, a qual tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E ele falava como o dragão, Apocalipse 13 e 11, está aqui o falso profeta, que é o assistente do anticristo, um dos seus assistentes. E o terceiro tópico, o governo do anticristo. Terá uma abrangência mundial. Esse é o entendimento que se depreende desses textos. A besta que subiu do mar, Apocalipse 13:1, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o mar é uma linguagem metafórica e indica as nações, povos e línguas. Esta referência bíblica nos mostra a amplitude da influência desse governador do mal, o qual terá acesso político e administrativo irrestrito às decisões mais importantes do sistema governamental das nações, inclusive quanto às definições do comércio mundial, é o trecho que eu selecionei aqui. Então, por aqui você vê que o comentarista cuidadosamente coloca que é a declaração de fé das Assembleias de Deus, coloca dessa forma, entendendo que mar significa nações. A gente não sabe exatamente porque a Escritura não diz. Esses textos de Apocalipse e de Daniel são textos que, em grande medida, eles trazem uma ideia simbólica, ou uma figurativa, ilustrativa, que a gente não pode apontar como sendo exatamente literal. Então precisa tomar todo esse cuidado aqui, como o comentarista tomou ao se referir a esse indicativo sobre da onde vem essa besta que sobe do mar, tá bom? 2, firmará uma aliança com Israel, assunto que a gente conhece muito e há muito tempo. O anticristo fará um acordo com muitos povos, mas em especial com Israel, Daniel 9:27. Na grande tribulação, Israel se tornará protagonista nas relações internacionais pela eficácia do príncipe de Satanás, que é um assunto sempre trazido à tona quando a questão é anticristo. Por isso, muitas pessoas consideram que ele é de ascendência judaica. Pode vir de qualquer país, como a gente sabe que os judeus não importam, o país que nasce continua se considerando um judeu. Então pode ser que ele venha da Polônia, do Brasil, de qualquer outro lugar. Se tem raiz de ascendência judaica, ele pode ser considerado como o que eles vão imaginar, segundo os teóricos, o Messias, que vai devolver a Israel tudo aquilo que eles precisam para ser a nação guia dos povos do mundo inteiro para Deus. E no final, como pensam os comentaristas interpretando esses textos, ele vai trair, o anticristo, essa aliança, e Israel vai perceber que não é
que ele não é exatamente aquilo que eles esperavam. Usará de engano, que é justamente isso, ponto 3. Israel sofrerá grande angústia quando perceber que foi enganado por um falso Messias e não aceitará mais as condições impostas por ele. Então é aqui que muitos consideram que começa o período mais difícil da grande tribulação, na interpretação de alguns, ou de muitos, né, os 3 anos e meio restantes dos 7 anos de tribulação, tá bom? Então, tudo o que a gente pode fazer diante desses textos é conjecturar com humildade, com simplicidade, sem afirmar nada que a Escritura não afirme, para não incorrer em heresia, tá bom? E aí a conclusão diz o seguinte: o anticristo será uma manifestação do mal, mas os seres humanos que sempre resistiram ao pensamento e modo de vida adotados pela noiva do Cordeiro, orgulhosamente cegos e movidos pelo desejo de prosperar em qualquer custo, aceitarão esse líder diabólico. Assim, serão levados à ruína, no engodo final promovido pelo diabo, no último capítulo da história do mundo atual. Então, no último capítulo da história do mundo atual, porque o comentarista está pensando justamente no retorno de Cristo, a apresentação a Israel quando reconhecerão ao Cristo, a Yeshua, que é o Messias, e que eles vão reconhecer que o Messias que eles rejeitaram, que é Jesus, é exatamente aquele que veio os livrar da mão do anticristo. E aí se estabelece, né, o período dos 1000 anos de governo de Cristo na Terra, com tudo modificado, ou seja, o reino de Deus colocado de forma plena nesse mundo renovado, ok? Eu espero ter auxiliado de alguma forma você na sua reflexão, lembrando que a minha ajuda aqui é para que você tenha um ponto de partida para expandir o assunto, chegar na aula e poder ter uma boa base para ao menos entender aquilo que o professor está expressando em relação a essa importante lição. E se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem para uma nova aula. Deus abençoe, excelente aula para vocês e a gente se vê até lá, se Deus quiser.